Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre um assunto que eu reputo ser bastante interessante, conquanto ele seja longo, bem lá no Livro dos Espíritos, ele é muito longo, lá no capítulo 9, a partir da questão 489. E eu colhi de lá esse material do subtítulo Anjos de Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E eu naturalmente pensei só a parte que fala dos guias espirituais. Porque de fato há um espírito que se liga particularmente a nós para nos proteger, a quem nós chamamos pela tradição judaico-cristã de anjo de guarda ou anjo da guarda. E sendo este naturalmente um espírito protetor de uma ordem mais elevada que a nossa, naturalmente, e que pela tradição no espiritismo é chamado de guia espiritual, nosso guia espiritual, né? Sua missão é de guiar, auxiliar, aconselhar, consolar e até mesmo levantar nosso ânimo nas provas da vida. Quando ele aceita a tarefa de guia espiritual por ter sido convidado ou qualificado a isso se ofereça, ele naturalmente se obriga a assistir seu protegido, sem prejuízo, entretanto, de poder proteger outros indivíduos de maneira menos exclusiva. Menos exclusiva. Mas releva dizer uma coisa, né? Que o espírito não tem sexo e ele se nos apresenta no mundo espiritual ou do mundo dos espíritos como um personagem masculino ou feminino. Exemplos disso, bastante conhecidos, aliás, de nós espíritas pelo menos, é o espírito Emmanuel, o espírito Joana de Ângeles, o espírito André Luiz, o espírito Sheila, incontáveis outros espíritos desconhecidos do grande público e que colaboram junto aos seus protegidos para a evolução desses. Não é raro também que este espírito nos deixe para desempenhar outra missão que lhe seja confiada desde o mundo espiritual. E quando isso ocorre, nesse caso, né, outro de igual hierarquia o substitui a proteger-nos. O guia espiritual, ele se afasta temporariamente de nós, isso ocorre também quando vê que seus conselhos são inúteis, porque é mais forte em nós a nossa vontade de atender a influência dos espíritos inferiores. Porém, ele não nos abandona completamente, como eu disse, ele se obriga a nos proteger. E fica ali à espreita. Sempre se faz ouvir, conquanto nós não ouçamos, né? Sempre se faz ouvir, voltando se for chamado. Voltando de maneira ostensiva, se for chamado. Portanto, nós é que nos fazemos de surdos a ele. Bem, deixa eu ver mais o que eu posso falar. Os guias espirituais, eles por si só, eles jamais fazem mal aos seus protegidos. Porém, eles deixam que a má companhia que nós escolhemos o faça. Pois se sofremos, o fazemos por culpa nossa e não do nosso guia espiritual. Ele não nos induz ao erro, eles não nos fazem mal. Aliás, os maus espíritos, a gente precisa saber disso também, viu? Eles se unem para neutralizar a ação dos bons espíritos, inclusive do bom espírito que é o nosso guia espiritual. Compete a nós, entretanto, darmos força ao nosso protetor, acatando seus conselhos. Porque, de regra, o guia espiritual ele não enfrenta os maus espíritos que nos atacam. Eles não fazem isso, não. Não porque não possam. Eles podem, até podem, mas porque não querem. Eles não querem. Não querem porque disso resulta que seu protegido sai das provas mais instruído e perfeito. Né? Mais instruído e perfeito, lembrando aquele ditado que diz o mar bravio entrega bons marinheiros. Então o sujeito enfrentando as dificuldades que escolheu vai passar um perrengue danado. Por conta disso, vai sair dessa situação instruído e perfeito para o aconchego do seu guia espiritual. O nosso guia espiritual ele não está constantemente conosco, pois há uma circunstância ou outra em que não é necessário ele esteja junto de nós, voltando, entretanto, se dele precisarmos. Haverá um momento, claro, haverá esse momento sim, em que não mais precisaremos de um guia espiritual. Isso quando nós pudermos guiar a nós mesmos. Mas isso não vai acontecer aqui na Terra não, viu?
Isso, todavia, não vai acontecer aqui na Terra, não, nessa Terra que nos acolhe. Está distante ainda de acontecer isso conosco, pelo menos nós aqui do ambiente terrestre. Eles são geralmente discretos, os guias espirituais são bastante discretos, eles agem veladamente sobre nós, para que nós não percamos o mérito das nossas escolhas e progridamos pelas nossas próprias experiências, às nossas próprias custas e responsabilidades. Mas eles estão, na verdade, eles estão sempre atentos a nós, nos guiando, auxiliando, aconselhando e aconchegando. Quando ele consegue nos trazer algum caminho para ele, espírito, para ele, guia espiritual, isso é um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso, seja para a sua felicidade. Ele se sente não orgulhoso, ele se sente ditoso. Ele se sente ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele, naturalmente, um triunfo. Ele só não é responsável, isso não é mesmo, responsável pelos nossos insucessos, pois que da parte dele, o que de si depende, ele faz. Nós é que nos fazemos surdos a ele, acompanhando então a orientação dos maus espíritos. Sempre que nós seguimos o mau caminho, o nosso guia espiritual ele lastima. Porém, ele sabe que há remédio para o mal para o mal que nós fizemos e que amanhã nós faremos a coisa certa, porque a lei é de progresso. A lei é de progresso. E é de somenos importância saber o nome do nosso guia espiritual. Isso é bobagem. Até porque, se o conhecemos dele, não haveremos de lembrar. Portanto, podemos dar a ele o nome que quisermos e ele nos acudirá ao apelo que fizermos no nome que lhe demos. Veja só, quando André Luiz se apresenta ao Chico Xavier, o Chico Xavier pergunta a ele: qual é o seu nome, meu irmão? E ele diz que o nome não importa. E ainda pergunta para o Chico: qual é o nome desse jovem que está dormindo no quarto ao lado? Era o irmão caçula do Chico Xavier, e que se chama André Luiz. Ele disse: André Luiz, pois este então será o meu nome, André Luiz. Porque para o espírito guia, pouco importa sabermos dele qual é o nome. Né? E vamos repassar para terminar o nosso vídeo, vamos repassar o que nós dissemos. Que o nosso guia espiritual nos assiste sempre com seus conselhos, pelos bons pensamentos que nos inspira, pelos bons pensamentos que ele nos inspira, que quase nunca, infelizmente, atendemos. A nossa fraqueza, nosso descuido, o orgulho, são exclusivamente o que dá força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhes opomos resistência. Cabe a nós, pois, despertarmos para esse fato e nos corrigimos, procedendo em nós, então, a reforma íntima a partir já das nossas escolhas. Né? Você, se gostou aí, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Isso é importante para nós, isso é importante para a doutrina, é importante que uma voz a mais, somada a muitas outras que já existem, possam divulgar a doutrina espírita, porque o que melhor nós podemos fazer para o espiritismo é divulgá-lo. E vamos adiante.